Esse Pokémon aqui vocês conhecem, é o Diglett. Esse aqui também é o Diglett. Agora, esse aqui não é o Diglett. Esse, na verdade, é o Wiglett. Mas, claramente, ele é muito parecido tanto com o Diglett da primeira geração, encontrado na região de Kanto, quanto com o Diglett da sétima geração, chamado de Alolan Diglett, porque é encontrado na região de Alola. Só que, como pode o Wiglett ser tão parecido com o Diglett e não ser o Diglett? Existe uma explicação lógica para isso? Bom, a resposta é sim, e vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, fantasmas, não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Chegamos recentemente a 800 mil fantasmas e agora simbora aos 900 mil, a penúltima etapa antes do primeiro milhão. Conto com vocês, beleza? E se assistindo todos esses vídeos sobre Pokémon Scarlet Violet você também tá hypado pra nona geração, mas ainda não tem o Nintendo Switch, eu vou deixar uns links aí embaixo na descrição desse vídeo para que você possa comprá-lo e de quebra me ajudar. E não vai ter link só de Nintendo Switch não, vai ter dos jogos de Pokémon, vai ter sobre brinquedos de Pokémon e até sobre as cartinhas caso você jogue o Trading Card Game da franquia. Enfim, ninguém é obrigado a comprar, até porque não é todo mundo que tem condição, mas se você quiser algum desses produtos e puder comprar através desse link, me ajuda bastante. Então bora, mas antes de começar pra valer o vídeo, eu quero dizer uma coisa. A ideia aqui não é convencer quem não gostou do Wiglett através de uma explicação. Tudo bem se você gostou ou se você não gostou dele. A ideia, na verdade, é só traçar um paralelo do mundo Pokémon com o nosso mundo real, como eu já fiz centenas de vezes na história do canal, se você me acompanha você sabe, para provar que, por mais bizarro que algo seja na franquia, ela tem um sentido, beleza? Enfim, feito o alerta, agora sim, bora pro vídeo. Vamos começar entendendo o que são formas regionais para que possamos compreender a relação entre Diglett e Alolan Diglett primeiro. Basicamente, formas regionais são indivíduos de uma espécie que se adaptaram de forma única a um novo habitat, diferente daquele onde sua espécie originalmente vivia, ou seja, uma outra região do mundo Pokémon. Isso acaba influenciando em vários aspectos desses indivíduos, como aparência, tipagem, stats, golpes, habilidades e etc. Por exemplo, o próprio Alolan Diglett. Em sua Pokédex da versão Sword é dito o seguinte: a geologia rica em metal do habitat deste Pokémon fez com que ele desenvolvesse bigodes de aço em sua cabeça. Essa passagem aqui se refere a Alola e explica o porquê do Alolan Diglett ter aqueles fiapinhos de cabelos bizarros que o Diglett original não tem, além de justificar sua nova tipagem, que conta agora com o tipo metal. E é possível encontrar vários outros exemplos disso nas Pokédex das formas regionais, mas por hora esse aqui basta. Segundo a Bulbapedia, essa mecânica de forma regional no mundo Pokémon teria sido inspirada em uma forma de evolução que existe no nosso mundo real. Ela é conhecida como especiação peripátrica. O nome assusta um pouquinho, mas é mais simples de entender do que você pode imaginar. Segundo o site Toda Matéria, de forma reduzida, especiação é o processo de formação de novas espécies de seres vivos, que pode ser dividida em três principais modelos: alopátrica, parapátrica e simpátrica. Ué, Gengar, mas e a especiação peripátrica que você tinha mencionado? Então, ela é uma ramificação da especiação alopátrica. Existem dois tipos de especiação alopátrica: vicariante e, finalmente, a peripátrica. Logicamente que eu não vou explicar todas elas nesse vídeo, então vamos focar na que é importante pra gente. Especiação peripátrica, também chamada de efeito fundador, ocorre quando, através da separação, forma-se uma colônia periférica a partir da população original. E aí, após várias gerações, surge o isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo, no caso, é o fator determinante para a origem de uma nova espécie. Nesse tipo de especiação aqui, os indivíduos se dispersam através de uma barreira pré-existente e se estabelecem em uma área ainda não habitada. A população que se dispersa pode sofrer mutações que a diferenciam da população ancestral. Então, trazendo para o mundo Pokémon e para o caso dos Diglett, quando o texto fala em colônia periférica, eles estão se referindo aos Diglett que saíram de Kanto e chegaram em Alola. Ou então, especificamente, aos Alolan Diglett de fato, mas que só surgiriam depois de algumas gerações.
A população original, logicamente, são os Diglett de canto. A barreira pré-existente pode ser a distância entre Kanto e Alola, e as mutações podem ser as mudanças nos designs desses Pokémon e também nos tipos. Enfim, talvez a ideia de especiação peripátrica não tenha ficado muito clara, então eu vou explicar de uma forma bem leiga para que a maior parte da galera que não é especialista em biologia possa entender. Basicamente, a gente tem uma espécie original, o Diglett de canto, e dessa espécie alguns indivíduos se separarão formando uma colônia nova. Essa nova colônia, depois de algumas gerações, se tornarão uma espécie totalmente nova. No caso, o Diglett de Alola. E eu não preciso nem falar que eu não sou biólogo e certamente aparecerão alguns biólogos nos comentários desse vídeo, o que é ótimo para que esse conteúdo fique o mais completo e correto possível. Tudo bem, a ideia aqui é só mostrar que sim, há inspirações reais para essas novas mecânicas de Pokémon, beleza? Não precisam levar tão a sério assim, só um pouquinho. Beleza, então entendemos o que explica existir diferentes Digletts no mundo Pokémon, como os de Kanto e os de Alola. Mas agora descobriram uma espécie muito parecida com o Diglett, numa outra região, mas que não é o Diglett, e sim o Wiglet. O que poderia explicar isso? Existe um conceito na biologia chamado de convergência evolutiva, que eu também encontrei em alguns lugares pelo nome de evolução convergente, creio que sejam a mesma coisa até pela semelhança dos nomes. Enfim, o que é a convergência evolutiva? Novamente, segundo toda a matéria, na convergência evolutiva, ancestrais diferentes vivem em um mesmo ambiente, experimentando as mesmas pressões seletivas e se tornam semelhantes em alguns aspectos. Ela pode ser resumida na adaptação de diferentes organismos a uma mesma condição ambiental. Um exemplo disso é a semelhança entre as formas do corpo dos golfinhos e dos tubarões, duas espécies totalmente diferentes, mas que vivem no mesmo ambiente, o aquático. A convergência evolutiva origina o que eles chamam de analogia. A analogia se refere à semelhança morfológica entre estruturas que desempenham a mesma função. Outro exemplo são as asas das borboletas e dos morcegos. São espécies diferentes, mas com essa semelhança estrutural, pois vivem no ambiente aéreo, apresentando essas estruturas análogas. Então, qual a grande diferença, na minha opinião, leiga novamente, entre a especiação peripátrica e a convergência evolutiva? Creio que seja a ancestralidade. Na evolução peripátrica, existe um ancestral em comum entre a espécie original, justamente esse ancestral, e a nova espécie que surge. Já na convergência evolutiva, as duas espécies diferentes, por mais que sejam semelhantes física, estruturalmente, visivelmente, elas não possuem um ancestral em comum. Trazendo tudo isso para o mundo Pokémon, temos a região de Paldea. A presença do Diglett na 9ª geração já foi confirmada. Eles estarão nas versões Scarlet e Violet. E agora sabemos que no mesmo ambiente existe também o Wiglet. Duas espécies que a princípio não têm nenhuma relação. No vídeo de revelação do Wiglet lançado ontem, os cientistas ainda chegam a cogitar serem parte da mesma linha evolutiva ou até formas regionais distintas de um mesmo Pokémon. Mas a conclusão a que chegam é que o Wiglet é um Pokémon totalmente novo. Assim, a sua semelhança com o Diglett seria explicada pela convergência evolutiva. Dois Pokémon distintos, possivelmente com ancestrais totalmente diferentes, mas com características semelhantes, no caso, o formato do corpo e o fato de viverem enterrados. Isso, pois eles vivem no mesmo ambiente, a região de Paldea. Faz sentido para vocês? Eu acho que sim, e espero que eles explorem isso em Scarlet Violet. Talvez com side missions de pesquisa para podermos na prática estudarmos e aprendermos sobre essa nova mecânica, esse novo conceito que está sendo inserido em Pokémon. Por enquanto, esses Pokémon têm sido chamados pela comunidade de Regional Fake ou de espécies convergentes. E aí, fantasmas, o que acharam dessa explicação e do vídeo de hoje? Vocês têm alguma outra ideia do que poderia explicar a semelhança entre Wiglet e Diglett? Se sim, deixa nos comentários aí embaixo. E como eu disse, não esqueça do like, de se inscrever no canal para manter o Ligengar crescendo cada vez mais. Se puder, manda o vídeo pros amigos, tá interessante e eu acho que a galera vai curtir. No mais é isso, fantasmas. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.